Temos que passar de uma ênfase na eficiência para a resiliência. Hoje em dia, o importante é como produzir as coisas o mais barato possível e levá-las ao maior número de pessoas o mais rápido possível, para ganhar o máximo de dinheiro possível. A ideia de eficiência é gerar o máximo de lucro possível. A ideia de resiliência é reconhecer que haverá uma série de crises e que o que você precisa fazer é se concentrar em se adaptar e sobreviver a essas crises. Então, para que uma nação, para que uma comunidade sobreviva no futuro, precisam ocorrer 3 grandes mudanças. E se você conseguir fazer essas 3 grandes mudanças, você vai sobreviver. Se você não fizer essas mudanças, será eliminado, certo? Será a sobrevivência do mais apto, certo? Basicamente, estamos em um novo mundo, porque o nosso mundo atual é construído inteiramente com base no acesso a produtos petrolíferos baratos e energia barata, certo? Bem, agora você precisa de um enorme reequilíbrio no mundo, certo? Basicamente, a economia global está morta. Bem, este mundo está chegando ao fim. No futuro, as passagens aéreas serão muito caras, os custos serão proibitivos. Isso tem um enorme impacto no mundo, e isso pode acontecer a qualquer momento. Onde, por algum motivo, está acontecendo uma guerra e o círculo se move, alguns cabos são cortados e, de repente, você perde o acesso à internet. E isso causaria, basicamente, grandes transtornos em todo o mundo. Então, uma coisa que você percebe sobre esse mundo é a enorme taxa de crescimento populacional. Onde, após a Segunda Guerra Mundial, por causa da Pax Americana, você vê um grande boom populacional. E, infelizmente, isso não é sustentável. Não é possível para o planeta sustentar 8 bilhões de pessoas. Muitos dos quais querem viajar de avião pelo mundo todo, 2 vezes por ano, querem dirigir um SUV, querem ter comida, querem abacates todos os dias, eles querem ter, tipo, cerejas todos os dias, certo? Então, esse crescimento populacional não é sustentável. E, basicamente, o que acontece é o seguinte: quando você está muito fora de equilíbrio, quando há uma correção, a correção é bastante extrema. Por si só, o fato de termos tantas pessoas significa que, se houver uma crise, a população vai sofrer uma redução massiva. Hoje em dia é algo bem comum, mas a comida depende do comércio global, certo? Então, o amarelo, certo, são lugares que precisam de fertilizante para cultivar alimentos. Ou seja, a terra deles não é boa para a agricultura. Então, eles precisaram de fertilizante para cultivar alimentos. A amônia é um produto químico produzido a partir do petróleo, que é fundamental para os fertilizantes e que permite que existam 8 bilhões de pessoas. É o fato de o norte conseguir exportar fertilizante para o sul. Se isso parasse por esse motivo, as pessoas no sul estariam em grandes apuros. Muito bem, como vocês podem ver, esse comércio de fertilizantes é o que sustenta uma população global de 8 bilhões de pessoas. Repito, se houver uma interrupção nesse comércio, as pessoas no sul estarão em grandes apuros. Mas honestamente, se você não estiver na zona verde, ainda pode ter muitos problemas, porque, novamente, o que buscamos é resiliência. A ideia de eficiência é a seguinte: buscar o melhor cenário possível para conseguir o máximo de lucro que a gente puder. A ideia de resiliência é: vamos imaginar o pior cenário possível e ver se você consegue sobreviver a ele. Basicamente, se você tem problemas de segurança alimentar, está enfrentando um problema enorme. Porque, novamente, imagine o pior cenário possível. E, mais uma vez, preciso dizer isso, mas se você não está na zona verde, deveria estar preocupado agora. É algo em que os líderes nacionais do mundo precisam começar a pensar agora mesmo. Escassez de alimentos, certo. A liberdade é uma questão muito importante, porque a liberdade é realmente importante para questões de resiliência, certo? E o que isso significa é que, quando há uma crise, líderes e a população precisam fazer sacrifícios coletivamente. Mas quando há muito pouca liberdade, ou seja, quando há pouca transparência e responsabilidade, quando o público não tem acesso à liderança, então a liderança pode acabar tomando decisões egoístas e autodestrutivas. E o público não está envolvido, e por isso o público recusa-se a fazer os sacrifícios necessários
necessários para que a nação sobreviva. E isso leva a conflitos em todo o mundo. E mais uma vez, os países que mais sofrem com problemas de alimentação e água são também os que têm maior probabilidade de entrar em conflito com outros povos. E você pode ver que a África, especialmente no Oriente Médio, está sob muita pressão. Ao mesmo tempo, você está partindo de uma situação de escassez de alimentos e problemas com a água. Outra questão que quero abordar é a ideia de megacidades. E qualquer megacidade é definida como qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E você pensa, nossa, as megacidades são incríveis porque tem shoppings e arranha-céus, que ótimo. Não, pessoal. As megacidades são realmente ruins, ok? As megacidades não deveriam existir. Elas existem por causa da globalização. Porque o que as megacidades fazem é atrair muita gente, fazer com que se especializem numa área específica, industrializá-la e depois exportar essa produção para o resto do mundo, ok? Existe um problema porque tanto a Índia quanto a China sofrem com problemas de abastecimento de alimentos e água. Se você quer ser resiliente, na verdade, o ideal é que a maior parte da sua população não esteja nas cidades, mas sim no campo, para produzir alimento. Quão resiliente é a China? Não apenas a China, mas também qualquer país grande com uma mega cidade ou com muitas megacidades, especialmente a Índia, enfrentará problemas no futuro. Repito, se você é um líder nacional, deveria estar preocupado agora. Então, com essa guerra e com as interrupções no comércio global, devemos esperar uma instabilidade enorme em nações que não são muito resilientes, ok? Que têm muito pouca liberdade, que têm problemas com a alimentação. Então você veria revoluções, veria guerras, veria fomes, o que leva a quê? Essas são tendências migratórias que já estamos vendo, onde pessoas da África e do Oriente Médio estão se mudando para a Europa. E pessoas da América do Sul e da América Latina estão se mudando para os Estados Unidos. E devemos esperar que essas tendências não apenas continuem, mas acelerem talvez 100 vezes mais. Eles deveriam construir um muro agora, porque você vai ver um enorme influxo de refugiados devido a problemas de comida e água. E, infelizmente, a Europa e a América do Norte têm um grande problema. Então, o Norte, as economias industriais, estão envelhecendo muito rapidamente, o que significa que sua única opção é trazer trabalhadores baratos e desesperados do Sul, que estão fugindo de zonas públicas para manter suas economias funcionando. O problema disso, claro, é que isso levará a conflitos culturais, onde as populações locais, as populações nativas, sentirão que estão sendo substituídas por esses refugiados e esses imigrantes. E isso provavelmente levará a conflitos civis dentro do país, América do Norte e dentro da Europa, ok? Infelizmente, não há como contornar esse problema, porque os idosos estão no controle e querem que as pessoas cortem a grama para eles. Com o fim da Pax Americana, o que veremos emergir são blocos comerciais regionais. E para a maioria de vocês que estão na história, foi isso que fizemos, onde não havia um único poder que controlasse o mundo inteiro. O que aconteceu foi que talvez houvesse uma potência hegemônica local que garantia o comércio entre seus aliados. E é para esse mundo que estamos voltando. Isso não significa o fim do comércio global, apenas significa um comércio global muito mais limitado. Você não terá mais acesso a petróleo barato. O que vocês fazem é escravizar pessoas. Por quê? Lembre-se, a ideia de resiliência é que as pessoas precisam se concentrar mais na espiritualidade e menos no materialismo. Porque se você se concentrar no materialismo, a última coisa só vai piorar. Certo? Então você precisa promover um renascimento espiritual nacional em seu país.